Boa noite, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras de Ideal Espírita, aí do nosso Grupo Espírita Culto Pedro. Que alegria a gente poder estar reunidos através dessa ferramenta virtual para tentar, de alguma maneira, amenizar os impactos da falta da reunião presencial. Eu fico feliz porque o Movimento Espírita Organizado e o Grupo Espírita Culto Pedro está envolvido nesse movimento. Foi muito criativo e conseguimos descobrir ferramentas que não nos impedissem de nos manter na tarefa de divulgar a doutrina espírita. E que bom que nós estamos, embora distantes fisicamente uns dos outros, mas bem próximos do coração. É claro que a gente preferia estar presencialmente aí em Campos, é claro. Depois de ter ouvido aquela música do Vasconcelos, depois de ter sido recebido por Tia Irani, receber aí os cumprimentos, o abraço dos nossos irmãos queridos de Campos, é claro que seria muito melhor. Mas na impossibilidade dessa forma, a gente precisa se adequar, nos adequar a essa nova realidade virtual. Então, que os amigos espirituais que entendem o nosso momento e que, por certo, nos apoiam, nos auxiliem para que esse momento não seja tão frio, mas que ele possa ser de reflexões profundas que aqueçam o nosso coração. O tema que iremos trabalhar nessa manhã será amor e união. E quando a Irani nos convidou, nos propôs esse tema como tema a ser trabalhado nesse mês, para fechar o mês de dezembro, nós imaginamos que amor e união é um tema muito expressivo, até porque eles se interagem, eles conversam perfeitamente entre si. Eu imagino que a união é fruto do amor e o amor também, de alguma maneira, fruto da união, e eles se interagem perfeitamente. Mas eu queria, para começar a trabalhar esse tema, trazer os conceitos. O que é amor? Eu fui até o dicionário, e vai dizer no dicionário que amor é um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Interessante aqui a gente pensar nessa questão do dicionário. Não é um livro religioso, mas ele trabalha os conceitos, ele vai falar desse sentimento. Quando eu encontrei o sentimento, eu me lembrei de uma fala do Espírito Lázaro, no item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, falando a lei de amor. E nesse item 8, o Espírito Lázaro diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurados, tem sentimentos. Então, Lázaro nos informa de que no processo natural de evolução do homem, ele caminha para sentir. Ele caminha para sentir, não mais para perceber, não mais para ser movido pelos instintos, mas para desenvolver sentimentos. Meu irmão, aqui caberia, meus irmãos, aqui caberia um parênteses importante. Nós estamos aqui encarnados para desenvolver sentimentos. Tudo à nossa volta funcionariam como um laboratório de aprendizado de sentimentos, mas guardem que eu vou aprofundar a informação. Diz ainda Lázaro, prosseguindo, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, a nossa meta dessa encarnação e de todas que já se foram e das que virão será caminharmos na direção de sentir. E, especialmente, procurar através de tantos sentimentos, compaixão, misericórdia, caridade, humildade, tantos outros, procurar desenvolver o maior de todos, que é o amor. Interessante que aqui Lázaro vai dizer que o amor, não aquele amor fantasioso, aquele amor que a gente ouve de forma vulgar a ser falado, mas o amor que vai além. Aquele amor que tem uma revelação sobre-humana. O amor, meus irmãos, é um sentimento, o mais nobre de todos. Não pode ser materializado. Até tentamos fazê-lo,
E até podemos, de alguma maneira, através do abraço, do carinho, do afago, do afeto, mas o amor é a nossa grande meta. Avançando, então, no nosso raciocínio, esse sentimento de amor nos levaria automaticamente à prática do bem. Interessante, observe, meus irmãos, a sequência de ideias. Na mesma lei de amor, no mesmo capítulo 11, no mesmo item 8, agora um outro companheiro, um outro espírito comunicante superior, chamado Fenelon, vai fazer o seguinte comentário. Observe. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse amor. Quando Allan Kardec, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, inquiriria a espiritualidade amiga, questionando-os, perguntando-os onde estava escrita a lei de Deus, e nos foi revelada que a lei de Deus está em nossa consciência. Então, assim que nós começamos a nossa caminhada no mundo hominal, nós tivemos grafado em nosso psiquismo mortal as leis de Deus. Estão em nós, precisando ser descobertas. Talvez seja um trabalho de busca interior, de um mergulho em nós mesmos. Mergulho esse que vai necessitar de recolhimento, de investimentos, de dedicação, de disciplina. Pois bem, quando eu encontrei a questão do fogo sagrado, me lembrei daquele poema muito conhecido do poeta português Luís Vaz de Camões. Camões dizia assim: o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O amor é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e que em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. E pergunta-se, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões, expressando, e talvez de alguma maneira bem coerente com a questão dessa chama, desse fogo que arde dentro de nós. A nossa meta, a maior busca do espírito imortal. Continuando, meus irmãos, nosso raciocínio, vamos nos lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo dos gentios teria dito: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz convenientemente. E vai seguindo dizendo: não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O apóstolo Paulo tentando, como Camões e como tantos outros, transformar o amor em palavras, mas é um sentimento além do imaginário. É um sentimento que precisa ser percebido nas nossas mais profundas entranhas. Esse é o objetivo da vida. Mas o apóstolo Paulo vai concluir no capítulo 13 mesmo, versículo 13, dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. A nossa grande meta nessa encarnação é desenvolver o sentimento do amor. É interessante que o mesmo Paulo de Tarso, nessa carta aos Coríntios, você vai se lembrar, ele começa dizendo assim: ainda que eu tivesse o dom da profecia, falasse todas as línguas, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu doasse todos os meus bens e o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. Meu irmão, minha irmã, nossa grande meta é aprender a amar. Pois bem, conceituado o amor, o que seria união? Para fazermos a junção desses dois termos tão importantes. Segundo o dicionário, união é a ação de unir
de ligar, de tornar um só. Diz mais que união é a ação de combinar esforços e de pensamentos. E ainda vai acrescentar no conceito dicionário que união é realização de acordos, que união é concórdia. Então, todas as vezes que nós estamos vivenciando a união, o clima ao nosso redor, em nossas relações, são mais amorosos. Não é por acaso que há uma junção perfeita entre união e amor? Mas será que então que é essa união que vai produzir o amor? Ou seria o contrário? O amor produziria união? Ou será que nesse ciclo o amor produz união, que produz amor, e a gente transformaria isso num ciclo virtuoso, onde eu amo, me aproximo das pessoas, me uno fraternalmente. E à medida dessa atitude fraterna de união, eu amo mais. Um processo continuado, um processo constante. Mas amor e união, então, nos traz, para começar a linkar com a doutrina espírita, eu quero introduzir a ideia de Paulo de Tarso, escrevendo a carta à Igreja de Roma, chamada Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo vai trazer à baila a questão do amor fraternal. Mas o que é fraternal? O fraternal, segundo diz o próprio dicionário, é aquilo que ocorre entre pessoas unidas como irmãos. Então, se a gente quisesse desenvolver, ampliar o conceito de fraternal para o amor fraternal, seria aquele amor que ocorre entre pessoas unidas como irmãos. A gente poderia resumir essa expressão com a palavra fraternidade. Então, através do amor fraternal, através da fraternidade, essa consideração que nós temos uns para com os outros, como se fôssemos irmãos, pertencentes a uma grande família universal, e somos, mas que, além dessa tomada de consciência, necessita ser percebida no coração, entra em questão o amor. Então, essa fraternidade levaria-nos a desenvolver o amor e promoveria a união. Seria esse o raciocínio? Avancemos para confirmá-lo. Paulo de Tarso, ainda nas suas considerações, no entanto, agora na carta que escreve à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: se há, pois, alguma exortação de amor, eu penso que aqui Paulo questionava, chamava a atenção dos cristãos de Filipos, como que dizendo, olha, se você entendeu, se há alguma expressão de amor, observe o complemento, alguma consolação de amor, se há alguma exortação do Cristo, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, veja o que diz Paulo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, o apóstolo Paulo conclamava os cristãos para que tivessem o mesmo amor. O amor na mesma direção, o amor que pudesse ser norteado por uma linha comum a todos, o amor proposto pelo Evangelho, o amor do coração de Jesus. Esse amor lhes uniriam a alma, unidos da alma, meus irmãos. Então, o amor e a união, esse mesmo amor é capaz de unir nossas almas. É o mesmo amor que é capaz de promover a união das almas por meio da fraternidade. Como que se isso estivesse extremamente claro em nossos entendimentos. Eu quero, a partir daqui, apresentar uma base doutrinária espírita para que a gente possa entender essa dinâmica já percebida, já nos apresentada, mas que, mais uma vez, nos desafia a transformá-la em atitude. Precisamos trabalhar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, a fraternidade. Procurar enxergar,
mesmo que a duras penas, todos como sendo nossos irmãos, sem fazer distinção ou diferença de algum deles, sem olhar a aparência externa e buscar olhar a essência que nos faz iguais. Seria isso a fraternidade, que nos levaria a desenvolver o amor e que nos levaria às relações mais completas, mais produtivas na união fraternal. O primeiro texto a ser apresentado é a Gênese de Kardec, fala do nosso codificador, Allan Kardec, capítulo 18, item 17. Kardec vai colocar assim: acompanhe, meus irmãos, comigo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Kardec vislumbra um mundo regenerado a partir do conhecimento espírita esse que nós, cristãos do momento, temos a obrigação de difundir, de divulgá-lo. Segundo Emmanuel, no livro Estude Viva, ele vai nos dizer na lição 40 que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Então, Allan Kardec compreende que, no futuro, os sistemas de governo, as instituições serão dirigidas pela fraternidade. Meus irmãos, eu fico pensando que dias maravilhosos e que dias que nós temos que nos esforçar para estar presentes nele, no mundo renovado, onde haverá justiça, onde haverá a paz, onde haverá a fraternidade. Pois bem, queridos, avancemos então no pensamento de Kardec. Prossegue dizendo o codificador: mas não há fraternidade real, não existe a real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam. Mas observem, porquanto anatematizando o seu sendo contrários uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar, e Kardec vai dizer, aceitará. Meus irmãos, Kardec está afirmando, por seus conhecimentos apresentados pelos espíritos, que um dia a humanidade inteira aceitará os princípios propostos pelo espiritismo. Então, o companheiro poderia me perguntar: o mundo será espírita? Não, não. Na transição planetária haverão as religiões, as instituições, mas todas elas compreenderão as máximas espíritas, as leis que regem o universo, aderirão, se adequarão e vão aderir a essas leis, e será essa a direção de um único pensamento que vai produzir a união fraternal. Mas vejam só, Kardec afirma que aceitará, ele está baseando-se na questão 798 de O Livro dos Espíritos. Vai se recordar comigo? No início da doutrina espírita, os que mais se interessaram, os que aderiram à doutrina foram os intelectuais, os mais cultos. Kardec, preocupado, o ano é 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, lançada em março daquele ano. Kardec questiona a espiritualidade, mas o espiritismo ficará restrito a um grupo de pessoas específicas? E os espíritos respondem a Kardec que não. Vai afirmar para ele que um dia o espiritismo se tornaria uma crença popular. Mas prossegue Kardec ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, meus irmãos, na Gênesis 18, 17. Deus, a alma, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Os princípios novos, revistos na proposta espírita. Um Deus que não castiga, não pune, a alma imortal, que progride indefinidamente, e as relações entre as pessoas, que um dia perceberão, no futuro distante, serem da mesma família universal. Mas Kardec vai completar dizendo assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal. Quando isso acontecer, vejam, meus irmãos,
todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Talvez o que nos falte hoje para estender as mãos uns aos outros seja a construção da fraternidade. É bem verdade que o amor é um resultado, mas a fraternidade, o trabalho no bem, compreender que todos somos irmãos, começa agora. É uma questão de decisão. Mas Kardec completa quando diz assim: essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Meus irmãos, nossa maneira de ver a relação com as pessoas, de enxergar a possibilidade de que todos nós temos inúmeras chances reencarnatórias de nos melhorarmos, fará com que as religiões possam compreender os nossos conceitos. Cabe-nos, de novo, o trabalho de divulgá-los sem imposições, sem pensar em proselitismo. Nós não temos a razão, não somos os únicos verdadeiros, mas temos a terceira grande revelação que precisa ser expandida. Mas haverá um dia, no futuro, não tão distante, daqui a algumas décadas da transição planetária, onde muitas instituições irão compreender a mensagem unificadora de união e de amor da doutrina espírita. Dito esse texto, eu quero trazer uma fala de Kardec, uma outra fala, agora no livro Obras Póstumas, no item Questões e Problemas. Meu irmão, minha irmã, a gente está colocando na tela as referências, mas seria interessante, talvez você, depois da palestra, ou amanhã, de manhã, acessar a literatura. Confere o que estamos dizendo. A doutrina espírita é uma doutrina que precisa ser investigada, estudada, com aprofundamentos. O Espírito de Verdade nos teria orientado, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o seu item 5, dirigindo a espíritas, ele dizia: espíritas, amai-vos. É o primeiro ensinamento, a grande meta. Mas também dizia: espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, nos ordenando buscar o aprofundamento do conhecimento. Por isso, meus irmãos, a importância de estarmos presentes aqui nas lives. Como forma de estudar também, priorizando as datas, os dias que a casa nos disponibiliza, também, quem sabe, participando dos estudos virtuais, ou até mesmo alguns presenciais, cumprindo com os protocolos, distanciamento, máscara, álcool gel, falando-se baixo, mas enfim. Mas a proposta será de estudar. E no livro Obras Póstumas, Questões e Problemas, Kardec vai colocar assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, então ele entende que um dia todos os homens compreenderão o Espiritismo. Compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, os cupês continuam me ouvindo aí? Voltamos aqui. Bom, então surge um elemento novo nessa ideia de amor, união e fraternidade, que é a solidariedade. Daqui a pouco eu trabalho melhor essa questão. Diz assim, completando o texto de Kardec: uma e outra, então, solidariedade e fraternidade, então deixarão de ser simples deveres circunstanciais que cada um prega as mais das vezes no seu próprio interesse e não no de outrem. E completa: o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos. O da justiça para todos será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Meus irmãos, então observem que, se nós quisermos ter paz e harmonia com aquele com quem convivemos agora, antecipando o futuro do planeta, nós temos que agir dentro do viés da solidariedade e da fraternidade. Quero colocar aqui um asterisco na solidariedade, porque daqui a pouco, no momento adequado da palestra, eu vou resgatar e fazer algumas breves considerações. Então, resumimos até aqui: o amor é fruto da união e essa união também é fruto do amor, estão interligados. Nossa grande meta é amar. E esse amor e essa união
precisa passar pela compreensão de que todos somos iguais e somos irmãos. Isso é fraternidade. No entanto, a fraternidade pode ser construída quando nós desenvolvemos a solidariedade. Daqui a pouco eu incluo com mais profundidade a importância dessa solidariedade nessas ideias apresentadas até aqui. Pois bem, será então o reinado da paz entre os indivíduos e da harmonia. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item de número 4, Kardec vai dizer assim: amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, escuta com o coração. Observe que mensagem profunda. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Ele está nos relembrando duas mensagens básicas de Jesus. Duas: amarmos uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos, e nos fazer pelo outro como gostaria que fizessem por nós. Veja o que diz Kardec, completando a ideia. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o homem. Então, a caridade vai muito além do que trazer alimentos para cestas básicas e ser distribuídas, muito mais do que trazer mantimentos ou recursos financeiros à casa espírita, também fazem parte da caridade material. Mas o resumo, a mais completa, fazer pelo outro como gostaria que fizesse por nós, plena justiça, e também amar ao próximo como nós nos amamos. Prossegue dizendo Kardec. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão com que entre eles reine a paz e a justiça. Então, a prática da caridade levaria-nos a uma profunda solidariedade através do conceito da fraternidade, nos levando ao reinado da paz e da justiça. Não seria isso a união, meus irmãos? Prossegue Kardec dizendo, agora da questão 799 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntaria à espiritualidade amiga, trazendo de novo aquela questão do link com a solidariedade. Kardec perguntou, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Se você já me ouviu em outras lives, ou me acompanha de alguma maneira aí pela internet, já me ouviu falar dessa ferramenta. Muito prática, muito útil, muito simples, mas que ajuda tanto. Tente transformar as questões do Livro dos Espíritos em questões pessoais. É bem verdade que nem todas conseguimos. Mas, por exemplo, nesse caso, pergunte-se assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? E veja, meu irmão, minha irmã, a resposta direta dos benfeitores espirituais. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Quanto mais eu invisto no conhecimento espírita, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu transformo a informação pessoal, eu estou me espiritualizando. Não seria isso combater o materialismo? E quanto mais eu me desmaterializo, mais eu compreendo, mais eu consigo enxergar aonde estão os meus verdadeiros interesses. Quais são eles? Os tesouros dos céus, as conquistas dos sentimentos. Me lembrei de uma fala de Hermance de Foucault, no livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela vai dizer que nós espíritas, na militância espírita, passamos por 3 fases. A primeira é quando entramos no espiritismo, empolgados, comprando os livros, participando dos estudos. A segunda fase é quando o espiritismo entra na gente, passa a ser parte de nossa verdade. Mas ainda temos uma terceira fase, a fase mais importante, quando o espiritismo começa a sair de nós. Mas Kardec, os espíritos completam a Kardec, dizendo assim, deixando a vida futura está velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente
lhe é dado preparar o seu futuro. Meus irmãos, não há mais dúvidas. A ciência espírita tem provado, por meio de inúmeros adventos, que nós somos espíritos imortais passando pelo mundo físico em uma outra oportunidade, mais uma vez, com a intenção maior de usar dessa encarnação, desses momentos, desse dia que passa, para angariar os recursos morais do espírito imortal e desenvolver sentimentos. Me lembrei de Chico Xavier, quando encontrei essa frase, que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Chico nos disse certa vez que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Estamos aí às portas de um novo ano, que em breve se iniciará. Quem sabe, meus irmãos, a gente não faz o compromisso de ser mais sérios, mais dedicados e de procurar com mais responsabilidade utilizar dessa doutrina para alavancar a nossa evolução moral. Mas ainda, para completar a resposta da questão 799, os espíritos dizem a Kardec: abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então nós podemos hoje fazer a opção de ser solidários. Podemos nos preocupar com a dor do outro. Talvez a solidariedade esteja muito intrinsecamente envolvida com a caridade. E é através da solidariedade desenvolvemos a fraternidade. E essa união e esse amor irá surgindo naturalmente, mas que não virá se não houver a nossa decisão e o nosso trabalho. Allan Kardec, quando vai conceituar o verdadeiro espírito, eu sei que você sabe disso, já ouviu muitas vezes, Evangelho segundo o Espiritismo 17, tem 4, ele vai dizer que se reconheceria o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Meu irmão, minha irmã, será que temos entendido que os resultados virão após trabalho? Não podemos hoje decidir dizer, hoje eu vou amar mais. Mas eu posso dizer, hoje eu vou ter mais atitude de amor. Hoje eu posso fazer escolhas na caridade. Hoje eu posso optar pela grande solidariedade que nos há de unir como irmãos. No livro A Gênese de Kardec, retornando ao mesmo capítulo 18, agora no item 25, Kardec vai fazer uma afirmação cabal. Diz assim o companheiro: o Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, observem, Kardec aqui, mais uma vez, apoiado no texto básico, do Livro dos Espíritos, agora a questão 784. Kardec vai ouvir, dizendo dessa madureza da humanidade, Kardec pergunta à espiritualidade assim, ele faz uma pontuação, uma observação, e veja que o ano é 1860, mas ele diz assim, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ele olha a situação, naquele momento, com os olhos limitados, humanos, parciais. E parece que a humanidade estava se degradando. E ele pergunta aos espíritos, do lado moral, será que não tem infringido a lei de progresso? E os espíritos respondem a ele assim, enganaste, ou enganas-te, Kardec. Complementa, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Talvez uma maneira intensa de nos infelicitar seja direcionar os nossos olhares para os fracassos, para as dores da humanidade, para a fome. Mas talvez uma maneira de nos alimentar a esperança e o otimismo, perceber que esse processo vem sendo cada vez menos intenso. Meu irmão, hoje há menos agressões, há menos fome no mundo do que há um tempo atrás. As leis humanas vão se aperfeiçoando, vão se aprimorando.
O mundo hoje é um lugar melhor. Só para a gente ter ideia, para dar um exemplo, há 132 anos atrás, nós podíamos ter em mãos uma escritura de uma outra pessoa, de um irmão nosso, só porque a cor da sua pele não era nossa. Nós podíamos escravizar, um erro, um equívoco grave que a humanidade cometeu. No entanto, aos poucos a humanidade progride. A lei foi abolida. Outras tantas também. Os abusos vêm sendo percebidos. Mas observe o complemento da fala de Kardec, dos espíritos a Kardec, nessa pergunta do codificador, diz assim: faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante pensarmos aqui, nesse contexto, que vivenciamos hoje a transição planetária, e nós não somos espíritas por acaso, e nem estamos encarnados na transição planetária por acaso. Há uma razão de ser. Estamos como que reformando uma casa, onde tudo está fora do lugar, mas daqui a alguns dias, com a reforma concluída, a casa será mais útil, mais limpa, mais bonita. Estamos trabalhando a reforma moral, fazendo uma parte pequena, ao lado de amigos, de entidades espirituais, de cortejos de anjos do Senhor, que estão dando direção para que a Terra se transforme no planeta regenerado, na era da fraternidade. Mas completando, meus irmãos, seguindo o raciocínio, para não avançarmos em excesso no tema, completando o capítulo 18, item 25, Kardec vai dizer que o Espiritismo, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Quando Jesus de Nazaré, no capítulo 10 do Evangelho de João, teria dito que um dia nós seríamos um só rebanho e teríamos um único pastor, ele afirmava de que, de alguma maneira, no futuro nós seríamos unidos por uma única crença. Pensamento de Kardec também, na própria codificação, no próprio livro da Gênese. Meus irmãos, então, se nós seremos unidos por uma única crença, que crença será essa? A crença no amor, a crença na moral, a crença na fraternidade, a crença no trabalho do bem. Nos uniremos, irmãos, os dogmas religiosos não serão mais barreiras. As denominações não serão problemas para que a humanidade se una fraternalmente para resolver suas grandes dificuldades. Mas fato é que o Espiritismo está apto para ser essa ferramenta. Meus irmãos, e cabe-nos corajosamente, de forma inteligente, planejada, desenvolver atividades que levem essa informação a mais corações, a fim de que outros, como nós, possam também ser beneficiados e encontrem o alívio, a paz, para passarem pelas dificuldades, pelas crises do mundo, de forma tranquila, serena e mais assertiva, entendendo que qualquer dificuldade à nossa volta tem sempre a intenção de trazer educação para o espírito imortal. Na questão 938A, nos comentários, Kardec faz a seguinte pontuação: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações com que o seu simpatiza. Meus irmãos, não é tão bom quando eu vou aí ao Culto Pedro, que eu encontro meu amigo Geraldo, que eu encontro a Irlena. A gente se sente feliz por ter corações amigos próximos. Mas olha só o que Kardec vai dizer ainda mais, completa assim: dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que os aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. E diz assim: desse gozo está excluído o egoísta. Meus irmãos, essa felicidade que nós encontramos quando encontramos corações queridos. Interessante Kardec, para colocar água na nossa boca, no livro Céu e Inferno, ele vai no capítulo 3, no item 11, ele coloca assim, falando do como é os mundos felizes.
nos mundos superiores, reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. Reina a verdadeira igualdade, porque não há orgulho. E reina a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Meus irmãos, meus irmãos, a união, a fraternidade e o amor. Possibilidades que nós podemos procurar decidir trazê-las para o nosso novo ano que agora se inicia. Eu queria começar a fazer a conclusão lembrando uma fala de Martin Luther King, um dos grandes nomes da história americana que combateram o racismo. E ele tem uma frase extremamente impactante. A frase diz assim: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Eu sei que nós temos dificuldades com algumas pessoas de relacionamentos, muitas delas do nosso núcleo espírita, mas é hora de começar, meus irmãos, a efetivamente praticar o amor. Olhá-los com mais tolerância, com mais compreensão, exercitar a compaixão e misericórdia, até porque nós mesmos cometemos alguns delitos semelhantes, algumas falhas naturais, e também queremos ser compreendidos. O Rabi da Galileia, quando abriu o grande sermão da montanha, o sermão que é a base da sua doutrina, ele abriria com as bem-aventuranças. E dentre elas, ele teria dito: bem-aventurados são os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Então, amor e união. Amar, meus irmãos, é a nossa finalidade. Mas também nos unir. Então, ame e una. Aproveitemos o nosso momento reencarnatório, plenamente consciente de uma nova realidade espiritual, vivendo, podendo acessar uma doutrina tão lógica e tão funcional, para que a nossa reencarnação seja, de fato, uma reencarnação produtiva. Que façamos do novo ano um ano de vitória, um ano de realizações espirituais, um ano onde a gente consiga priorizar a busca do conhecimento e a prática desse conhecimento em cada atitude e em cada ação do nosso dia. Que possa, então, Jesus nos envolver, nos abraçar. Queria deixar, então, meu abraço, meu desejo de feliz ano novo a todos os companheiros do Grupo Espírita Culto Pedro e desejar que no próximo ano, a previsão de que a gente mantenha essa ferramenta durante mais alguns meses e a gente possa continuar juntos nessa parceria. Eu dei abraço para os companheiros todos, né? Me lembrei aqui agora da Rose de Ângelo, um abraço para a Rose também e para todos os nossos irmãos queridos aí do Culto Pedro. Agora, no encerramento, na vida real, a gente iria comer um empadão, né, uma torta lá na cantina, mas agora ficaremos sem a torta. Vamos pensar em torta virtual, né, meus irmãos? Queridos, um abraço, coração de todos, queridos e queridas, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, que Jesus nos ajude a nos manter firmes nessa proposta, de a cada dia tentar sermos melhores e de colaborar com Jesus na implantação desse mundo de paz, desse mundo de amor, dessa terra regenerada, onde o amor e a união, por certo, imperarão. Muita paz a todos.